Vamos lá, pessoal, vídeo 12, nós paramos no artigo 81, nós estamos falando do acesso à justiça. Quando eu estava no artigo 69, eu falei para vocês que aplica-se subsidiariamente o procedimento sumário do Código Civil com o que está disposto nessa lei. Então, muito do que nós veremos agora pode estar no Código de Processo Civil ou também pode ser um procedimento específico trazido nessa lei. Para a nossa prova, nós vamos ficar somente com a informação que está nessa lei, seja ela repetida lá no Código de Processo Civil ou não. Então vamos lá, para as ações civis fundadas em interesses difusos, coletivos, individuais e disponíveis ou homogêneos, considera-se legitimados. Vamos supor que eu quero entrar com uma ação civil para defender os interesses dos idosos, interesses difusos, coletivos, individuais, indisponíveis ou homogêneos. Quem serão os legitimados? O Ministério Público, que é o dono da ação penal. Ora, ele vai ser parte, ele vai propor a ação, ou, se ele não propor a ação, ele vai ter que estar presente obrigatoriamente como um fiscal. 2. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, como entes da federação, entes federativos. Depois nós temos a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e as associações. No caso das associações, nós temos que tomar cuidado que essas associações só podem defender direitos dos idosos se elas forem constituídas, primeiramente, há pelo menos um ano, é o lapso temporal obrigatório, pelo menos um ano, e inclua entre os seus fins, ou seja, o fim dessa associação. No seu estatuto deve estar escrito que um dos fins dessa associação é proteger direito da pessoa idosa. Se for uma associação comercial que não tem, por exemplo, este fim, proteger a pessoa idosa, então ela não pode pleitear nenhuma ação civil para defender direito difuso, por exemplo, dos idosos. Vai ser dispensada a autorização da Assembleia dessa associação se já no seu estatuto estiver prévia autorização. Então, se houver prévia autorização estatutária no estatuto que criou essa associação, lá está escrito que um dos fins dela é proteger o direito da pessoa idosa, portanto não precisa ter autorização da Assembleia. Ela pode pleitear então a defesa dos direitos difusos, homogêneos, individuais e disponíveis da pessoa idosa. Esses interesses difusos, coletivos, individuais, homogêneos, são direitos indivisíveis, são direitos, por exemplo, ao meio ambiente, a permanência em local sadio, a um ar puro, qualidade de vida, meio ambiente equilibrado, são direitos homogêneos, coletivos, difusos. Então, para legitimar uma ação, para proteger direitos dos idosos, com esse fim, legitimados Ministério Público, os 4 entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, OAB e as associações com essas restrições que nós falamos. Então, 4 legitimados: Ministério Público, entes federativos, OAB e associações, desde constituída pelo menos um ano, tem em seus fins interesses da pessoa idosa e ainda é dispensada a autorização da Assembleia se no seu estatuto já estiver previsto essa defesa de direitos. Parágrafo 1º. Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União e dos Estados na defesa dos interesses e direitos que cuida dessa lei. O que cuida dessa lei? Direitos da pessoa idosa. Os Ministérios Públicos da União e os Ministérios Públicos dos Estados. União e Ministério Público dos Estados. Eles podem ter o quê? Litisconsórcio. O que é litisconsórcio? Litisconsórcio é um dispositivo que diz o seguinte: é quando 2 ou mais pessoas assumem a posição de autor, ou ré também, mas aqui no caso de autor. Então, o Ministério Público da União e dos Estados podem ao mesmo tempo serem autora de uma ação civil. Então, eles podem ser concorrentemente na mesma ação. Então, admitir-se-á litisconsórcio. A definição de litisconsórcio no Código de Processo Civil é quando 2 pessoas vão ao mesmo tempo litigar o mesmo processo, como autora ou como ré. Então, a União e o Estado, o Ministério Público da União e do Estado, ao mesmo tempo vão
ter essa posição de autor ou réu no processo. Parágrafo 2º. Em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado deverá assumir a titularidade ativa. Pessoal, isso aqui é o mais importante da nossa prova do que nós vimos nesse vídeo. Vamos supor que uma dessas associações legitimadas, ou seja, que estava há mais de um ano, que tinha no seu estatuto ali interesse da pessoa idosa, ela entra com uma ação civil. Só que no meio do processo ela desiste. O que deve acontecer? Outro legitimado, qualquer um dos 4, ente federativo, Ministério Público, uma outra associação, ou ainda o 4º, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Um desses 4 deve assumir a ação. Se nenhum dos 3 não assumir, o Ministério Público deverá assumir. O Ministério Público, ele está obrigado a assumir uma ação civil se uma associação que era legítima, que estava pleiteando aquela ação, desistir do processo. O Ministério Público assume como parte. O Ministério Público já vai estar acompanhando ali como fiscal. Se a associação abandona, ele assume a titularidade daquela ação. Artigo 82. Para a defesa dos interesses e direitos protegidos por essa lei, são admissíveis todas as espécies de ação pertinentes. Todas as ações que tiver o intuito de defender o direito dos idosos, elas são admissíveis. Ação civil pública, ação de alimentos, todas as ações. É isso que está dizendo. Parágrafo único. Contra os atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do poder público que lesem direito líquido e certo previsto nessa lei, caberá ação mandamental que se regerá pelas normas da Lei do Mandado de Segurança. O coração desse parágrafo único é a ação mandamental. O que vem a ser ação mandamental? É uma ação em juízo em que não se pleiteia, não se quer uma condenação, não quer que ninguém vá preso. É uma ação que o autor, aquele que está pleiteando a ação, ele quer que o juiz ordene que alguém faça alguma coisa ou deixe de fazer. Por exemplo, que uma instituição qualquer coloque rampas para que tenha de fácil acesso aos idosos. Isso é uma ação mandamental. Não quer uma condenação, mas quer que alguém faça ou deixe de fazer alguma coisa. E como será o procedimento dessa lei? O mesmo mandado de segurança, conforme a lei lá do mandado de segurança. Nós sabemos que o mandado de segurança era para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas datas, quando o autor da ilegalidade é pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público ou uma própria autoridade pública. Portanto, contra os atos ilegais ou abusivos, ilegais ou abusivos, autoridade pública ou de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, quando lesar direito líquido e certo. Então, tem que haver essa lesão. Direito líquido e certo foi violado, um direito líquido e certo, o que é? É aquele direito que não precisa de dilação probatória. Só de você analisar ali, você já sabe que um direito foi violado, não precisa de prova, não precisa de investigação. Então, caberá essa ação mandamental e o procedimento dela será o mesmo do mandado de segurança. Continuando, artigo 83. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, ou seja, ação mandamental, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento. O que é isso? Existe aquela ação mandamental que tem obrigação, o juiz vai dar uma decisão de um ente, de uma instituição, por exemplo, que protege direitos dos idosos, de fazer ou não fazer. Para que esse direito seja conquistado, para que não haja falhas, para que não haja erro. Só um parênteses aqui, pessoal. A tutela específica da obrigação. Vamos citar um exemplo aqui. Imagine que o juiz, você fez um contrato com a empresa para que ela construísse um muro para proteger ali a sua instituição. E aquela empresa não faz. O juiz, então, vai conceder a tutela específica da obrigação, ou seja, vai obrigar aquela empresa
para que ela cumpra aquilo que foi acordado, é obrigação de fazer, ou determinará então providências que assegurem resultado prático. Por exemplo, pode ser a multa, como nós veremos posteriormente. Então, na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz poderá o quê? Conceder a tutela específica da obrigação, é um instrumento lá no Código de Processo Civil, ou ainda determinar outras providências, como perdimento de bens, como multa, que de qualquer forma vai assegurar o resultado prático do adimplemento, ou seja, do cumprimento daquela obrigação. Parágrafo 1º. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito a juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificado prévio na forma do artigo 273 do Código de Processo Civil. O que é isso? Parece um pouco complicado, mas é tranquilo. Abrindo aqui o artigo 273 do Código de Processo Civil, veja que o juiz poderá, a requerimento da parte de uma das partes, antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação. Ou seja, o juiz, desde que se comprove que há possível ineficácia, se prove que, por exemplo, aquele devedor que deve cumprir a obrigação de fazer, ele está ali dispondo dos seus bens, ele está quase decretando uma falência. Então o juiz poderá, havendo este receio, ele mesmo por liminar, ele solta uma liminar e decide de plano a tutela daqueles bens, o perdimento de bens daquele infrator, daquele que causou o dano ou que não cumpriu a obrigação, para que seja sanado aquele adimplemento, para que seja sanada aquela dívida e se faça. Então, é isso que está dizendo esses incisos aqui, que trazem procedimentos sobre o Código Civil. Para provas que trazem estatuto de idoso, muito pouco provável de cair questões deste tipo, mas nós não podemos deixar de falar. Parágrafo 2º. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo 1º, ou na sentença, impor multa diária ao réu, independente do pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento desse preceito. Neste caso, se for comprovado que será ineficaz a solução apresentada pelo autor, o juiz poderá então fazer o quê? Impor uma multa diária ao réu, se for compatível e suficiente para sanar aquele problema. Portanto, fica mais fácil. Ele põe uma multa e por exemplo, 30 dias multas, e aquele autor paga aquela multa e para sanar aquela obrigação, fixando o quê? Um prazo razoável para que ele pague aquela multa. A lei não fala de a quantidade de dias, se é dias, se é meses, não, mas um prazo razoável para que ele pague. E o parágrafo 3º diz que a multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houvesse configurado. Portanto, ele vai pagar só após o trânsito em julgado da sentença favorável. O réu perdeu. A multa foi em favor daquele que entrou com a ação. Só que ela é devida desde o dia que houver sido configurado. Então, desde o dia em que foi imposta a sentença que decretou a multa, já está valendo. Ela só vai exigida após o trânsito em julgado. Mas desde aquele dia em que foi imposta a multa, já se começa a contar o prazo ali para que ele pague. Já está configurada a pena da multa, a decisão da multa. O interessante de guardar aqui é só o seguinte: nesses casos de que o juiz dá a obrigação de fazer ou deixar de fazer, essa multa aqui é simplesmente para que é um aspecto psicológico. O interesse da multa aqui é que o réu, ao ver que ele vai ser multado, ele cumpra a obrigação de fazer ou não deixar de fazer. Então a multa tem mais um aspecto psicológico nesse procedimento. Os valores das multas previstos nessa lei reverterão ao fundo do idoso, onde houver, ou na falta deste, ao Fundo Municipal de Assistência Social. Destinação da multa: Fundo do Idoso, seja ele Fundo Nacional do Idoso, o Fundo Estadual ou Municipal. Fundo do Idoso, onde houver. Se não houver,
para o Fundo Municipal de Assistência Social. A regra é o Fundo do Idoso, se não houver Fundo Municipal de Assistência Social, e esse dinheiro só poderá ser gasto em atendimento ao idoso. Fica vinculado, então, ao atendimento ao idoso. Ele não poderá ser utilizado, por exemplo, para resolver problemas de famílias, de crianças, não, somente idosos. Parágrafo único. As multas não recolhidas até 30 dias após o trânsito em julgado da decisão serão exigidas por meio de execução promovida pelo Ministério Público nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados em caso de inércia daquele, no caso do Ministério Público. Passaram-se 30 dias do trânsito em julgado. O trânsito em julgado se deu dia 30 de abril. Ali não há mais possibilidade de recurso. Portanto, até 30 de maio, aquela pessoa não pagou a multa. O que acontece? O Ministério Público ele vai fazer uma ação, uma execução, e vai promover o pagamento para que essa multa seja recolhida. Se o Ministério Público não fizer, qualquer um dos demais legitimados naquela ação, nós já vimos quais são os legitimados, poderá então promover essa execução junto ao juízo, se o Ministério Público não o fizer. É isso que está dizendo, tranquilo também. Artigo 85. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos para evitar dano irreparável à parte. No caso do artigo 85, imagine que um particular e o poder público estão numa ação e o resultado estão pleiteando uma ação em juízo. E essa ação é algo de muito valor financeiro, por exemplo. E se o cumprimento dessa ação for, por exemplo, causar um grande dano a determinada parte, o juiz, e houver um recurso em questão, o juiz pode fazer o quê? Dar um efeito suspensivo. Pode dar um efeito suspensivo para quê? Para que até o trânsito em julgado aquela ação não seja executada. Até o trânsito em julgado. Neste caso, o que o juiz está querendo é evitar dano irreparável à parte. Imagine que eu vou executar uma ação, mas depois eu seja absolvido. O poder público vai executar uma ação, mas após o recurso ele seja absolvido. Então o juiz pode ou não dar efeito suspensivo aos recursos. Artigo 86. Transitada em julgado a sentença que impuser condenação ao poder público, o juiz determinará a remessa de peças à autoridade competente para apuração da responsabilidade civil e administrativa do agente a que se atribua a ação ou omissão. Após o trânsito em julgado também, eu sou um servidor público. Eu cometi uma violação, eu cometi um erro e causei um dano. Uma instituição entrou com recurso, entrou com ação contra o Estado para sanar esse problema. O Estado foi condenado e eu, como servidor público, então, o juiz vai determinar então a remessa daquele processo às autoridades, a meu chefe, para que ele promova o quê? A responsabilidade administrativa, no caso, poderia ser uma demissão, uma suspensão, e a responsabilidade civil, uma multa para o agente que atribua a ação ou omissão. O serviço público se faz através de agentes públicos, são os funcionários públicos. No caso, eu, como servidor público, serei responsabilizado civil e administrativamente, ou uma ou outra. Artigo 87. Nesse artigo 87, a lei vem trazer uma incumbência ao Ministério Público e aos demais legitimados em propor ações junto ao juízo para defender os direitos dos idosos. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado a sentença condenatória favorável ao idoso, o idoso ganhou a ação. Sem que o autor lhe promova a execução, deverá fazê-lo o quê? O Ministério Público, facultada a iniciativa dos demais legitimados como assistentes ou assumido o autor a ação em caso de inércia desse órgão. É isso que está dizendo. Passaram-se 60 dias. Para a prova, o que você deve guardar? 60 dias. O idoso venceu a ação. Não foi feita a execução. O Ministério Público deve ir lá e promover a execução para aquele problema seja solucionado. Facultada igual iniciativa,
Se o Ministério Público não fez, os demais não estão obrigados. Eles podem fazer como assistentes ou assumido o polo ativo. Podem ser assistentes do autor ou ainda pode assumir a ação e promover a execução em juízo para que se cumpra aquela obrigação de fazer. Artigo 88, nas ações, e os legitimados aqui no 87, nós sabemos quais são. São os entes federativos, é o Ministério Público, já foi falado, a OAB e ainda as associações, sendo que as associações possuem aquelas restrições. 1 ano deve ter e deve ter em seu estatuto o interesse dos idosos. Artigo 88. Nas ações de que trata este capítulo, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários, periciais e quaisquer outras despesas. Parágrafo único. Não se imporá sucumbência ao Ministério Público. O juízo, portanto, não pode cobrar, conforme o artigo 88, adiantamento das custas processuais. Qualquer outra despesa. Nós sabemos que existem ações que devem ser pago taxas, emolumentos, honorários, periciais, etc. O que está dizendo essa lei? Que para ações que venham proteger o direito dos idosos, não se podem cobrar adiantamento de custas de forma alguma. Se tiver que pagar algumas custas, não será por adiantamento. E o parágrafo único vem dizer que não se imporá sucumbência ao Ministério Público. O Ministério Público, se perder alguma ação, ele não estará obrigado a pagar taxas. O Ministério Público não tem que pagar. É isso que está dizendo. Eu aguardo você no próximo vídeo, no artigo 89. Até a próxima.